A doutrina espírita tem por característica, assim, bastante que nos chama a atenção essa possibilidade e até a necessidade que nós temos de estudar. Né? Comumente a gente vê as pessoas que nos abordam, né, conhecidos, ambientes de trabalho, onde a gente vive, procurando, né, saber como é, porque religiões, né, nós temos várias denominações religiosas, inclusive várias, né, vertentes dentro do cristianismo propriamente dito. Então as pessoas vão comparando e acham interessante, né, que a gente sempre fala aqui na necessidade de estudos. Né? A dirigente agora divulgou aí os dias que acontecem os nossos estudos sobre a doutrina espírita, e é muito importante a gente atentar para esse aspecto, porque na nossa estrutura nós não possuímos sacerdotes, né? Aquelas pessoas que estão determinadas pela estrutura filosófica em que elas participam de estudarem, ou de se formarem, de saberem no assunto e passarem para as pessoas. Então nós vamos perceber ali que haverá sempre alguém, né, com essa característica passando os conhecimentos. A doutrina espírita nós não temos. Nós vamos encontrar toda segunda-feira aqui, vocês vão ver um expositor diferente. Uma pessoa que vai pesquisar um assunto, né, vai estudar para trazer aqui para a nossa conversa. Mas, em função disso, todos nós temos, né, por característica, estudar a doutrina espírita. Não tem como, né, a gente ser espírita simplesmente frequentando a reunião pública. O que a gente conversa aqui, uma palestra aí de, sei lá, 50 minutos, quando muito 1 hora, não tem nenhuma possibilidade de formar quem quer que seja no assunto que trata a doutrina dos espíritos. Faltaria muito material. Então, nós trazemos aqui alguns estímulos, né? Algumas ideias, para que, pelo menos por curiosidade, né, a gente vá em busca desses assuntos. Nos grupos de estudos, a gente tem uma abordagem diferente. Né? A gente faz uma roda de estudos, onde todos participam, lê-se os trechos, se discute, né? Esmiuça-se os detalhes, pesquisa-se em obras básicas, obras subsidiárias e tanto mais, para formar, né, o conjunto de matéria, de assunto que vai determinar a nossa estrutura de conhecimento. Então, ela tem essa característica de diferença. Então, de outra forma, nós não vamos conseguir, porque senão a gente vai entrar no campo da axiologia. Né? Nós vamos achar isso a respeito, vamos achar aquilo a respeito, e às vezes esse nosso achômetro está desregulado e passamos a falar coisas que não têm muito sentido. Nós ouvimos por aí. Então, nesses tempos, por exemplo, de internet, de WhatsApp, é muito complicado, porque as pessoas estão se propondo, né, a serem informadoras e formadoras de opinião, inclusive, sobre todos os assuntos. Nós nunca tivemos tanto especialista em todos os assuntos como nós temos hoje. Então, você trata de um assunto de psicologia e todos são especializados em psicologia. Você trata de um assunto de biologia, aparece uma enxurrada de especialistas, né, no YouTube, no WhatsApp e tudo mais, trazendo essas informações, porque houve uma democratização da informação, podemos assim dizer. Então, basta que você tenha um celular ou uma câmera, coloca na sua frente e você fala lá aquilo que for do seu interesse, né, divulga para as pessoas e as pessoas vão ali fazendo as suas visualizações, acompanhando esses assuntos, e às vezes acontecem muitas desinformações, muitas informações. E como o assunto da doutrina espírita não poderia ser diferente, nós estamos exatamente no mesmo barco. Há um tempo atrás, antes do evento, né, da internet, aí, com esse recurso que a gente tem agora, nós já estávamos enfrentando alguma dificuldade na questão das editorações, né, dos livros que eram publicados. Antes nós tínhamos livros vinculados em publicações das federativas, né, da Federação Nacional ou das federativas estaduais, então havia um certo controle sobre o nível das publicações, um acompanhamento, de certa forma. Escapava uma coisa ali, é muito difícil. Mas depois, em que se tornou, vamos chamar assim, usar a expressão moda, né? Nós passamos a ver uma moda ser espírita, dava um certo status, porque você é espírita, né? Então isso tinha um certo peso,
um outro significado no início do século passado, quando o espírita era perseguido, era fichado na polícia, então não havia muito interesse. Era uma coisa que não agradava, né? Mas esse período foi passando e entramos no período da moda, né? Que nós passamos a dar ibope. Então, as editoras vinham publicando alguns livros espíritas, né? Quem entrasse nas livrarias, que é uma coisa que também está desaparecendo, né? A gente está percebendo que as grandes livrarias estão fechando, e lá no setor em que a gente ia encontrar as obras espíritas, era no setor chamado ocultismo. Então, se você quisesse buscar uma obra espírita, ia na livraria, que não fosse espírita, estava lá entre os assuntos do ocultismo, né? Que era um pacote, né, de obras que tratassem de coisas que não fossem do mundo material. Mas quando nós fomos criando destaque, né, houve o evento das novelas e tudo mais, né, o espiritismo começou a tomar uma outra característica, né, a navegar em outras águas. E aí já tínhamos nas livrarias o setor próprio das obras espíritas. E a editoração, a publicação de livros, sempre deu muito recurso financeiro às pessoas. Né? Aqueles que publicavam livro faturavam muito. E na doutrina espírita, na maioria das vezes, no movimento espírita, a pessoa publicava um livro, porque normalmente era através da psicografia, ou seja, a obra não era de autoria do médium, mas ele simplesmente era um instrumento para publicá-la. Normalmente, esses direitos autorais eram doados e revertidos às instituições espíritas, a próprias federativas estaduais, a federal. Essas obras não davam aos seus atores nenhum recurso pecuniário. Mas, como ela virou algo de muito foco das pessoas, começaram a aparecer os livros que não eram espíritas, livros que eram mediúnicos. As pessoas, né, como médium, os livros, né, psicografavam esses livros, e as editoras ávidas, né, por obras que faziam muito sucesso, começaram essas publicações. A gente começou a ver uma enxurrada no movimento de espírita de obras mediúnicas, mas não espíritas. E aí, por que a gente sabe que essas obras eram mediúnicas e não espíritas? Porque quando confrontadas com as obras básicas e as obras subsidiárias clássicas, já conhecidas no movimento espírita, não fazia sentido. Havia muita colocação que não tinha sentido. Então, porque elas não tinham o aspecto doutrinário. Então, esse foi um primeiro movimento. Mas com a internet, esse movimento se tornou extremamente grandioso. Então, a gente vê uma quantidade de especialistas em espiritismo no YouTube, por exemplo, avassaladora, né? Com apelações, né? Aqueles cortes que colocam, né? Com palavras-chave que chamam a nossa atenção, e a gente, às vezes, por incautos, despreparados, vamos absorvendo aquelas colocações, né? E aquelas revelações como se fossem verdadeiras, fossem espíritas. É preciso bastante cuidado com isso. Então, nós vamos encontrando pessoas falando verdadeiros, sei lá, desequilíbrios, verdadeiras atrocidades, e as pessoas estão aplaudindo, porque tem muitas visualizações. Então, a gente vê, outro dia eu estava percebendo um determinado canal, que a gente não vai falar, que é para não dar divulgação, em que a pessoa era alguém que já tinha saído do espiritismo. Então, ela lá estava ali para falar todos os problemas do movimento espírita. Todos os problemas da doutrina espírita, tudo aquilo que é errado na doutrina espírita. Uma pessoa que simplesmente tinha saído, ela não continuava, não era alguém do movimento, não frequentava absolutamente casa nenhuma. Assim como a gente vê isso em todos os segmentos religiosos. Ex-fulano, ex-pertencente ex-pertencente à filosofia tal, que eles denominam, e a gente fica atraído por isso, né? Porque é fofoca, né? No mais alto nível, uma bela e uma grande fofoca. Porque é alguém que saiu e agora ele vai falar toda a verdade sobre aquela filosofia religiosa. Então, a gente está, né, trafegando aí nesse mar hoje em dia com essas possibilidades à nossa frente. E aí, o que nós precisamos para desenvolver um conhecimento e ter um material suficiente para nos dar o discernimento de escolha dessas informações? É o conhecimento das obras básicas de Allan Kardec. Não tem outra maneira. É muito simples. Como é que eu sei que essa pessoa está transmitindo um conhecimento que não está de acordo com as obras básicas? Estudando as obras básicas. Então, nós temos princípios básicos da doutrina espírita muito claros que a gente precisa estar em mente. Estar em mente.
a existência de Deus, por exemplo, que é um dos grandes princípios da doutrina espírita. E a gente, às vezes, né, vê determinadas falas, porque a gente gosta de pegar os assuntos no YouTube e ouvir para ver o que está acontecendo, né? De que forma está se caminhando os assuntos. E desenvolvendo o bojo como espíritas, mas que a ideia de Deus é uma coisa que eu não aceito ainda. Se é um princípio básico da doutrina espírita, como é que eu posso ser espírita, um adepto do espiritismo, e não aceitar a existência de Deus? É muito complicado, porque na pergunta número 1, né, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem o cuidado de não estabelecer, né, uma forma antropomórfica de Deus. Em vez de perguntar quem é Deus, ele pergunta que é Deus. Porque esse conceito é tão profundo, tão vasto, que as palavras sempre serão limitadas para defini-lo. Os espíritos é a causa primeira ou primária de todas as coisas. A inteligência suprema do universo. Isso hoje, as pessoas dizem assim, mas com todo o conhecimento da ciência hoje, nós estamos abandonando a ideia de Deus cada vez mais. Mas muito pelo contrário. Quanto mais a ciência nos divulga a grandeza do universo, a possibilidade estrondosa e infinita do universo, mais nós entendemos a ideia da existência de um Criador. Porque isso não está aí por acaso, porque nós não estamos mais na Idade Média, em que acreditávamos que os astros estivessem fixos na abóbada celeste. Daí a ideia de chamarmos o céu de firmamento. Por quê? Porque os astros estão firmados, né? É isso mesmo, hoje para a gente é a ideia de criança. Né? Parece aula de primeiro ciclo de evangelização. Né? As estrelas estão coladinhas lá no céu para enfeitar a vida dos seres humanos no planeta mais importante do universo, o centro do universo, né? A ideia geocêntrica, né? Em que a Terra era o centro do universo. Então, hoje, não dá mais para trabalhar com essa concepção, dado exatamente a quantidade de informação científica que a gente tem a respeito do universo. Com os telescópios que nós vamos enviando aí, cada dia mais coisas vão sendo reveladas e mais estrondoso se torna a realidade universal. Então, não tem como. É preciso haver uma inteligência num grau que a gente não calcula qual, de maneira que a gente não imagina qual, que esteja conduzindo esta estrutura, vamos chamar assim, de forma tão harmônica, né? Porque apesar do caos que a gente observa, ela tem uma ordem e tem uma razão de ser. Então não há como abandonar de lado para estudarmos e concebermos a doutrina espírita a ideia da existência de um Criador, de uma inteligência suprema. É uma incoerência. E como esses princípios estruturam as bases da doutrina espírita, é como se fôssemos tirando os pilares de uma construção. Eu não vou tirar esse pilar, porque esse pilar aqui não me agrada. Olha, vai dar complicação, a estrutura corre o risco de desabar. Então, a existência do Criador, a existência da inteligência suprema do universo é realmente um aspecto inegociável. Não tem como. Uma outra ideia é a imortalidade da alma. E aí nós mergulhamos numa série de conceitos, porque basta que observemos simplesmente a nossa estrutura psicoemocional de hoje, olhando, cada um olhando para si, a estrutura de emoções, de concepções, a estrutura de entendimento, quando nós temos facilidade para entender determinadas realidades, outros não têm essa facilidade, outros têm uma facilidade imensa em lidar com os números das ciências exatas, outros com muita facilidade para a área de humanas, das relações humanas e tudo mais, a gente vai percebendo a grande diversidade desse conjunto que nos estrutura para entender que nós deixaremos de existir simplesmente no decesso biológico, no fenômeno que nós conhecemos como a morte. Não há espaço para essa concepção. Não há espaço. Principalmente se observamos essa diversidade de entendimento. Nós vamos ver as nossas crianças, por exemplo, basta quem lida com uma turminha de 4, 5 crianças para ver a diferença, ainda que da mesma idade, entre eles. De estrutura psicológica, de capacidade de lidar com a emoção, outro sem nenhuma capacidade de lidar, outro capaz com grande facilidade de entender conceitos que são altamente subjetivos,
e outros que não conseguem entender, mostrando que são indivíduos, almas criadas em momentos diferentes, com experienciações diferentes, com estruturas psicológicas diferentes uma das outras. É comum, né, em nossos lares, aqueles que temos 2, 3 ou 4 filhos, observar, olha, todos com a mesma educação, com a mesma estrutura, e são pessoas totalmente diferentes uma da outra. Uns a gente precisa estimular, né? Jogar na água, como se diz popularmente, né? Vai, resolve, vai. E outros você precisa travar, precisa segurar, porque ele tem uma iniciativa extremamente desconcertante, descontrolada, né? Você precisa estar freando. Você sai, você fica. Por quê? Porque há uma diferença de tratamento. Você está falando, são indivíduos indiferentes. Então, a alma é imortal. O corpo físico é mortal. Ele vai ser desativado num determinado período, mas a alma vai continuar. Porque senão tudo que a gente está fazendo, todo esse nosso trabalho, é inútil. Para que a construção de família, os laços emocionais, as estruturas do conhecimento, para simplesmente, no final da morte, desaparecer tudo? Para se falar daqueles que acreditam no nada? Mas as concepções, né, de beatificações, as concepções daqueles que vão ficar eternamente em contemplação, daqueles que vão aguardar o dia do juízo final, tudo isso é extremamente limitado dentro daquele que quer mais conhecimento, quer compreensão, e não simplesmente aceitar uma filosofia religiosa feito vaquinha de presépio, que concorda, mas que não raciocina a respeito. Então, a existência de Deus, a imortalidade da alma, e, em consequência, a reboque dessa imortalidade da alma, nós vamos encontrar a comunicabilidade dos espíritos. A comunicabilidade dos espíritos, que é a manifestação do espírito através de um médium, né, ou sensitivo, ou paranormal, ou dê o nome que nós quisermos, desde que a gente se entenda, né, como diz os espíritos, que tem esta capacidade, essa potencialidade de interagir com a realidade física e a realidade extrafísica. Capaz de perceber o plano físico e o plano extrafísico e trazer o recado daqueles que nos antecederam no fenômeno da morte. Trazem recado, informações, e esses fenômenos eles são extremamente evidenciáveis nos dias de hoje. As pessoas, mas eu não acredito que isso aconteça. Então, vá estudar, vá pesquisar. Se você não acredita, é preciso que você tenha uma fundamentação. Eu não acredito por tal, por tal, por tal, por tal e por tal observação. Eu não acredito por não acreditar, absolutamente não tem valor nenhum para aquele que quer entender de verdade o fenômeno. E aí a gente observa as histórias, né, das cartas da mãe lá de Chico Xavier, que já está até em filme, né, e outros médios tanto que desenvolvem essa atividade, em que as informações que o espírito desencarnado passam naquele momento são informações da intimidade das pessoas. Passam informações que ninguém sabe, ninguém sabia. E aquele médium parado lá naquela mesa ali, e centenas de pessoas na audiência, e a carta uma atrás da outra. Totalmente inquestionáveis. Totalmente inquestionáveis, desde que nós não estejamos agindo com preconceito, né? Não partamos para a investigação com uma ideia preconceituosa, ou seja, eu não vou aceitar, eu não concordo com isso. Aí fica muito complicado, aliás, aceitar qualquer coisa. Fica muito difícil aceitar qualquer coisa. Então, essa comunicação é possível. A gente vai estudando as obras de Emmanuel, 2000 anos, Paulo Estevam, e nós vamos perceber que nas células iniciais lá do cristianismo primitivo, a manifestação mediúnica era hábito comum nas reuniões de estudo deles, naquelas explanações, nas reuniões públicas. Os espíritos se manifestavam, davam mensagem e tudo mais, isso acontecia naturalmente. É que depois, né, com a modificação, né, com a incorporação, né, do cristianismo no momento da criação da Igreja Católica Apostólica Romana, isso foi excluído dos rolos de estudo do cristianismo naquela época. Mas isso era fato. Então, o Espiritismo hoje vem revivendo isso, trazendo uma das características
dos encontros das reuniões primitivas cristãs, em que a comunicabilidade dos espíritos era fato, desde que observemos os fatos sem preconceito. Então, a comunicabilidade dos espíritos não dá para abrir mão. Então, olha só, eu acredito em Deus, acredito na imortalidade, mas esse negócio de comunicação dos espíritos, esse negócio de mediunidade, isso não dá para engolir. Isso eu não aceito. Então não vai dar para você aceitar a doutrina espírita como filosofia. Porque não dá para tirar. É outro inegociável, não tem como tirar. Senão vai faltar, vai ficar capenga. Não existe espiritismo sem mediunidade, porque a mediunidade é um instrumento e foi um instrumento por onde a doutrina espírita surgiu na Terra. Eram os médiuns que eram utilizados para que os espíritos escrevessem tudo que a gente estuda hoje, nas obras de Kardec. É a mediunidade. Então, como é que eu vou aceitar a obra de Kardec, o espiritismo, e não aceitar na mediunidade? Não tem como. E a mediunidade manifesta-se em toda parte, independente da religião da pessoa. Se ela tem qual religião que seja, se ela ela não aceite a ideia de Deus, o que for, a mediunidade acontece. E a gente vai ver o grau de problemas que as pessoas estão enfrentando com a mediunidade. Nós, quando visitamos, essas que hoje não tem mais, mas os hospitais, por exemplo, ainda tem os corredores psiquiátricos, e os doentes ali, a gente vai observando que o grau de mediunidade é extremamente intenso na maioria dos casos. Há aqueles em que a esquizofrenia é um problema físico, é uma problemática biológica, mas a grande maioria é a manifestação da mediunidade. A gente nunca esquece uma palestra que a Anete fez aqui, e nos estudos dela de medicina, ela disse que fazia um trabalho junto a um manicômio, na época, nos estudos de psiquiatria, e tinha um determinado doente que ele se plantava na condição de soldado, ele marchava de um lado ao outro e desfilava o nome de um pelotão inteiro em espanhol. Ele chamava a ordem do pelotão inteiro, todo em espanhol. Ela teve o cuidado de anotar aquilo, Cada vez ela ia anotando o nome que elas iam falando, o nome que dizia citando, e deu para um amigo dela, que era historiador, que estudava o assunto muito profundamente. Depois que ele pegou os nomes e que levou para lá, ele perguntou assim: vem cá, qual é a sua fonte? Onde é que você conseguiu esses nomes? Porque ele localizou esse pelotão numa determinada guerra civis lá da Espanha, estava historicamente anotado o nome de todos eles, de todos os personagens, e aquele personagem que estava lá, depois a André vai descobrir que ele era o comandante daquele pelotão. E que tinha levado todos para uma empreitada praticamente suicida, em que todos morreram. Então você vê que ele estava ali, não falava nada, ele entrava naquele estado catatônico e andava para um lado para o outro e repetia todo o nome deles. Manifestação plena da mediunidade. E muitos casos, se você for observar os casos, vai se ver muito. Então a mediunidade não adianta. Ela está aí em toda parte, quer você ou não, quer acredite ou não. Então as pessoas vão tentando tudo, de toda maneira, e no último caso vem bater na casa espelha. Se alguém diz assim: eu acho que aquela gente lá que cuida disso, acho bom. Você vê a pessoa chegando aí toda constrangida, com dificuldade, não sabe se entra, se não entra, se alguém entra rápido para ninguém ver. Por quê? Porque ela já tentou tudo o possível. Mas aí elas não vêm aqui em busca de entender o que está acontecendo. Diz assim: eu queria que vocês desativassem isso, acabassem com esse problema na minha vida. E aí vem a decepção, assim, infelizmente não vai dar. Essa é uma característica sua, porque a gente pode te ajudar com passes, preces, mas você vai precisar estudar a doutrina espírita para entender o que está acontecendo com você. E entendendo o que está acontecendo, você vai desenvolver a capacidade do autocontrole, vai dominar esse fenômeno de alguma forma. Mas é preciso um processo de autotransformação, de autoburilamento. E aí entra a etapa difícil, porque nós queremos a cura, mas não queremos a modificação. Semelhante que a gente faz quando vai no médico. O médico diz: olha, você precisa controlar o nível de ingestão dessa substância, desse alimento, porque ele está te fazendo mal. Não, doutor, eu quero um remédio
que resolva isso, porque eu quero continuar comendo, eu quero continuar ingerindo tal substância. E não há, porque não tem condição. Então, a mediunidade vai requerer que você estude, né, que você se informe a respeito para dominar o processo, para conseguir controlar relativamente ele. Controlar 100%, a gente sabe que vai ser muito difícil, porque o Chico dizia que ele não conseguiu, que ele tinha vários problemas, porque é uma atividade psíquica, é muito pouco palpável, né? Que requer da gente modificações de hábitos, né? Hábitos de leitura, do que assistir, hábitos das nossas conversas, a mudança do nosso relacionamento, tudo mais, dentro desse grande trabalho. Então, a comunicabilidade dos espíritos é princípio inalienável da doutrina espírita. Então, nós temos a existência de Deus, a comunicabilidade da alma, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. Né? Não é nenhuma aula de ufologia, é a pluralidade dos mundos habitados. Nós entendemos que a Terra não é o único planeta habitado. A Terra não é o único planeta habitado. No universo afora, temos vários planetas e todos eles habitados. Mas todos habitados por humanos, sim, por humanos é possível, mas não com a estrutura fisiológica que nós temos. Porque cada planeta vai exigir um tipo de estrutura diferente. A característica do planeta é que vai exigir isso. Né? Nós temos pesquisas, né, atuais aí em determinadas luas. Né? Há pouco tempo eu vi uma lua de um determinado planeta que achavam que tinha água. Né? Nessa lua, uma característica parecida com a da Terra. Mas descobriram que a água era de metano. A água era de metano. Então, você imagine qual é a possibilidade de um corpo de carne vivendo num planeta que é água de metano. Zero, nenhuma possibilidade. Mas haverá algum tipo de estrutura que vá poder viver ali. E nessas estruturas haverá consciência, haverá um espírito. Então, nós vamos, né, transmigrando de planetas na medida que nós avançamos em evolução. Se o planeta Terra não comporta mais o nosso grau de evolução, nós vamos habitar sistemas ou planetas que tenham compatibilidade com o nosso, com a estrutura que nós adquirimos. Então, pluralidade dos mundos habitados. A Terra não é o centro do universo e muito menos o único planeta em que existe vida no sentido mais amplo. Não existe vida no sentido mais amplo. Então, às vezes as pessoas dizem, mas por que não viram ainda, né, em nossos planetas, aqui no sistema solar, a vida? Porque elas têm características que nossa percepção, os nossos instrumentos não conseguem ver. Não conseguem ver. Existe um livro muito interessante, chamado Renúncia, né, um romance muito interessante, muito bacana, que existe um personagem que vem da constelação de Sírios para reencarnar na Terra. Para reencarnar na Terra. A pessoa era de um grau de avanço muito diferente do nosso. E lendo a história, você vai perceber que a pessoa não é realmente desse mundo, né, dado o comportamento dela. E aí ela vai desenvolver uma missão aqui, junto com entes queridos dela, que ela precisava. Então, consegue autorização, né, para vir para cá. E aí tem uma parte, um trechozinho muito interessante, que diz que quando ela, espírito e outros estavam se deslocando, né, o espírito tem a possibilidade de volitar, né, se deslocar no espaço. Estavam se deslocando, os habitantes, algum grupo de lá diz assim, eles estão indo em direção à zona das sombras. A zona das sombras. Ou seja, o nosso planetinha, segundo ele, está localizado na zona das sombras do universo. Né? Razão pela qual a gente não deveria se achar. E a gente se acha, né? A coisa mais importante, a última coca do deserto, a gente acha a coisa assim muito importante. Não tem razão nenhuma para isso. Porque às vezes a gente pega aquelas imagens, e na internet tem isso, pode buscar, comparativa, né, dos corpos celestes do nosso sistema planetário em relação... Gente, a Terra some. E quando eles começam a fazer comparação com outras estrelas fora do nosso sistema, ela some porque não tem pixel para a resolução dela. Ela desaparece de insignificância. Muito pequeno, muito bonito, mas muito insignificante dentro desse mar, né, de existência de planetas.
Então, a gente percebe, né, que isso precisa ser levado em consideração, porque senão determinadas questões nossas não são respondidas. Isso, mas espera aí. E depois vai para onde? Né? A gente ficou criança na evangelização de assim, mas e depois? Né? Aí depois você diz, mas e depois, tia? Mas e depois? Que a gente fica com essa, e depois? Nós vamos avançar, nós estamos aqui na crosta, né? Nós temos o plano espiritual que está próximo à crosta, e na medida que a gente avança, os planos espirituais vão se afastando do núcleo. Quanto mais afastado, mais avançado. Em se falando apenas das esferas que compõem o nosso planeta. Então, as esferas menos evoluídas estão mais próximas do núcleo, estão mais próximas da gente. Na medida em que a esfera avança, e aí a gente vê isso. Quando a gente estuda as obras de André Luiz lá no nosso lar, o que ele fala? A mãe veio de uma esfera superior. Uma esfera superior para aonde André Luiz estava. Então a gente vê que a gradação, né, vai ao longe. E isso falando apenas do nosso planeta. Então, isso é o processo de evolução. Aí a criança pergunta assim, tudo bem, mas e depois da última esfera? Os planetas vão receber as pessoas de acordo com o seu nível. Há muitas moradas na casa do meu pai. Jesus é que falou isso, essa colocação. E nós vamos ter, segundo Allan Kardec, né, uma classe, uma escala dos mundos. A escala dos mundos. Nós temos os mundos superiores, os mundos medianos e os mundos inferiores. Esse é que é o problema. Né? Esse é o nosso desafio. Por quê? Porque nós estamos vendo hoje, os espíritos deixam isso bem claro, uma reencarnação em massa de espíritos extremamente complicados, extremamente evoluídos. Dado o momento que a gente está vivendo no planeta. É só dar uma olhadinha em volta e a gente vai perceber o que eles estão falando. Porque é um momento de transição planetária, em que as consciências coletivas estão se modificando, elas estão se transformando. Porque a violência existe, ela continua existindo em alto grau, mas o grau de indignação também aumentou muito. Porque as pessoas não aceitam muito mais caladas. Né? Há situações que sim, mas outras que nós nos indignamos e não aceitamos. Esse movimento, ele está crescendo. E isso vai impondo modificação. Então, eles dizem que, nesse momento, aqueles que não se enquadram nas novas modificações sofrem o que eles chamam de degredo, que é não ir para um planeta mais avançado, mas para um planeta menos avançado. E aí é muito complicado, né? Eu tenho estado bastante preocupado com isso. Será, né, em que ponto, né, que nós estamos? É uma outra avaliação, né? Quais são os nossos sentimentos predominantes? Né? Qual é o nosso padrão predominante? Né? É farinha pouca, meu pirão primeiro? Resolveu o meu primeiro o meu, depois o dos outros? Então, são sentimentos que, segundo Emmanuel, lá no livro Roteiro, altera o peso específico. Ele fala que é uma questão de física. Sentimentos inevoluídos, sentimentos de baixo nível, ideias de baixo nível, aumentam o peso específico do perispírito. Então, naturalmente, você não vai se enquadrar e vai habitar sistemas inferiores. Então, a ideia de sair daqui de hoje com a internet e ir para um lugar que não inventaram nem a roda, eu acho muito desconfortável. Eu fico bastante preocupado com isso, porque eu já gosto bastante desse recurso. Chuveirinho quente, né? Uma série de recursos. A pessoa, se não tem um chuveiro quente, me livre desse lugar. Muito complicado. Então, são essas possibilidades, a transmigração, né, das almas a partir da ideia de que os mundos são habitados, pluralidade dos mundos habitados. Então, falamos de quê? Existência de Deus, imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade, né, dos mundos habitados, e falta um, a reencarnação. Esse, então, a gente tem ouvido assim, bastante absurdo. Que a pessoa não aceita todos eles, mas a ideia da encarnação ainda não engoliu. Não deu para resolver. Mas você é espírita, sou espírita. Está complicado, então. Você está numa sinuca de bico. Porque ser espírita e não aceitar a reencarnação vai ficar muito complicado. Eu tenho um amigo que uma vez falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim, olha, se eu tirar a reencarnação da minha vida, eu vou ter que rever a minha vida inteira. Todos os meus conceitos terão que ser revistos. Porque não vai ter sentido. Eu não vou achar um lugar para ficar.
vai ficar muito complicado. Porque toda a minha estrutura filosófica de vida, hoje, dizia ele, está baseada nessa ideia de que nós transmigramos em vários corpos, em várias existências. Porque numa única existência não tem como desenvolver a nossa potencialidade. Basta que, como nós dissemos no início, observemos a diversidade. A diversidade, e aí não vamos falar de nível, né, de condição, porque isso é muito complicado. Né? Você diz assim que fulano é mais evoluído que ciclano. É mais evoluído em quê? Porque a evolução é multifacetada, existem vários aspectos. É mais evoluído em quê? É mais evoluído intelectualmente? Sim, é mais evoluído, mas é menos evoluído emocionalmente, sentimentalmente. É uma pessoa muito amorosa, mas é uma pessoa pouco racional. Então, toma atitude só pelo coração e é só problema, só dificuldades. Então, é muito difícil medir isso, né? Mas a gente gosta. Por quê? Porque nós somos torcedores de futebol. Então, a gente quer ver quem é melhor, quem ganha de quem, né? Quem está em melhor condição. Esse é um hábito. Mas, em se tratando de evolução, é um terreno escorregadio, muito difícil. Então, nós vamos encontrar uma diversidade, é uma palavra melhor, né, moderna, muito grande, de condição, de nível de entendimento das pessoas. Como dizíamos, há conceitos que muito facilmente alguém se desenvolve e aceita e desenvolve aquilo e outros não. Existem outros que desenvolvem determinados conceitos, não. Às vezes a gente observa as crianças isso. Né? As crianças são, é um palco de observação interessante. E você vê crianças com 5 anos fazendo elucubração, você diz assim, eu só fui fazer isso aí com 20 anos. Eu comecei a criar essas ideias subjetivas, para ela é fácil. Ela é fácil. Né? Como eu chegar na criança, igual eu cheguei na casa de um sobrinho, porque 5 anos de idade, dizendo assim, olha, ainda bem que vocês chegaram a tempo. Falei, cruzes. Então, onde é que esse menino tirou isso? É um conceito subjetivo para 5 anos de idade. Ainda bem que vocês chegaram a tempo. São vários fatores a serem analisados isso, para se fazer, se conceber essa fala, que foi espontânea, saiu dele, é natural. Ele concebe isso. Mas tem uma série de outras dificuldades, não tem paciência, quando não consegue fazer o brinquedo, joga tudo longe, né? Quebra o brinquedo quando não consegue resolver. Então, nós vamos perceber uma grande capacidade para uma coisa e altas limitações em outras áreas. E essa diversidade nos aponta para um único fator. Não temos a mesma idade espiritual. A mesma idade espiritual. Você vê crianças, né, crianças com 3, 4 anos, tocando peças, né, de música erudita. É interessante que quando a gente bota esses vídeos, né, bota esses vídeos na internet, aí alguém vai falar, lá vem os espíritos com o negócio de encarnação, quer ver? Mas, não, mas é lógico que vem. O fenômeno está ali, na frente, claro, notório, porque quem é que consegue tocar uma música de Mozart com 3 anos de idade? Alguém que tem uma larga experiência na área musical. Uma larga experiência na área musical. Quando você apresente outro desafio para ela, ela não vai conseguir, não vai ter a mínima afinidade. Não tem experiência, é preciso ter experiência. Então, nós somos um conjunto de vivências em várias etapas, adquirindo várias capacidades. Naquilo em que a gente se destaca com uma habilidade notória hoje, é algo que nós vivenciamos por muito. Por muito. E outros que não têm, não conseguem. Então, isso não diminui ninguém. Né? Porque a gente vê esses grandes compositores, quando a gente vai ler sobre a vida deles, são vidas complicadas, emocionalmente complicadas, geniais na área da música, mas complicadas, com dificuldade de relacionamento, dificuldade de lidar com o aspecto financeiro. Né? Grandes artistas que pintaram grandes obras, você vai ver a vida da pessoa uma vida conturbada, uma vida difícil, uma vida que a gente não entende. Mas por quê? Porque a experiência está clara naquela área. Então, as pessoas com grande capacidade do relacionamento, né? A pessoa conciliadora, a pessoa que chega aonde ela chega, né? O ambiente se modifica, é uma larga experiência. Né? De repente, você apresenta para ela uma equação e ela vai achar a coisa mais desagradável do mundo. Desenvolve essa equação aí. Trabalha com esse teorema, é a pessoa que não tem a mínima condição. Então, essa capacidade é uma das evidências de que nós não fomos criados no mesmo momento.
Para isso é preciso estudar. Porque isso que a gente está falando aqui é muito pouco, é muito pequeno. Tem várias nuances, vários aspectos a serem abordados quando se fala sobre reencarnação. Porque fala sobre reencarnação, nós vamos transbordar para a lei de causa e efeito, que aí é outro vasto, né, campo de estudo, de percepções, de análise de caso, né, de observação. Tudo isso é material que está para a gente estudar. Para que a gente desenvolva o senso crítico de que quando ouvir os especialistas da internet falando, a gente seria assim, isso não tem sentido. Isso, e aí a gente vai ficar atento para uma coisa que Kardec chama de sofisma. Parece verdade, mas não é. Parece que é um argumento correto, mas não é. Porque tem falha nesse ponto, por quê? Porque a gente estudou, a gente leu, a gente mergulhou a nossa atenção nas obras, que é a proposta da doutrina espírita, então a gente sabe. De um outro lado, é porque a gente precisa ter material, nós somos espíritas. Aí você conhece alguém no ambiente de trabalho, alguém te fala, então fala, como é que é esse, me explica como é que é esse negócio sobre reencarnação. E você, olha, eu sei que existe, mas eu não sei explicar. Eu sei que acontece, mas eu não sei como explicar. Ou então, se você não sabe explicar, você não sabe. Você pensa que sabe a respeito. Por quê? Porque está faltando estudar sobre o assunto, falar sobre o assunto, conversar sobre o assunto, isso também esclarece. Por isso que o grupo de estudo é interessante. E no grupo de estudo a gente consegue conversar. Né? Hoje não adianta, hoje é só eu que vou falar e vocês vão ouvir. No grupo de estudo nós vamos conversar. Aí você discorda de um aspecto, aí o coordenador esclarece, alguém do grupo esclarece. E em conjunto nós vamos chegando ao entendimento. Né? Pesquisa numa obra, pesquisa na outra. É um trabalho que dá trabalho. Mas, como dizem no popular, se não der trabalho, não é trabalho. Né? Então, é dedicação ali e passar pelos assuntos. Então, não é essa de pegar, eu já li o Livro dos Espíritos. Então, lê de novo. Já li 2 vezes, então lê novamente. Foi assim que os Espíritos fizeram com o Divaldo. Por quê? Porque ele não é um livro de leitura, ele é um livro de estudo, de pesquisa. Então, você vai no índice e vê lá, eu quero saber sobre reencarnação. Procura lá no índice, achou, e você vai lá e lê o assunto. Está interessante, está bom, mas eu queria ver mais. Aí pega uma obra de Emmanuel, Emmanuel tem lá vários livros. Tem ela, André Luiz, tem vários livros, Manuel Filomena de Miranda, vários espíritos aí. Joana de Ângeles, ela aborda esse assunto aqui. Né? Joana de Ângeles tem um livro muito interessante chamado Estudos Espíritas, mas muito bom nesse sentido. Então, pega o assunto, ela faz um apanhado histórico sobre o assunto, desenvolve o assunto, faz a conclusão do assunto, enriquece a informação e você fica com base. Aí, quando alguém te perguntar, você fala, reencarnação, sim. Qual o aspecto que você quer saber? Porque precisa saber o que a pessoa quer saber. E aí a pessoa pergunta sobre reencarnação e você vai fazer uma palestra sobre reencarnação. A pessoa isso não é didático, no caso. O que você quer saber? É como lidar com uma criança. Né? O que você quer saber? E aí você responde aquilo que a pessoa quer saber. Né? No outro momento, ela vai te perguntar outra coisa e você responde essa outra coisa. Estimulando a pessoa a pensar sobre o assunto e você também desenvolvendo a capacidade de entendimento para si próprio. Na medida que a gente explica, a gente aprende mais. Funciona, isso é pedagógico. Então, percebam o que nós estamos oferecendo, né, através dessa palestra aqui, para cada um de nós. A empreitada do estudo. É interessante isso, porque houve uma época que a federação estava propondo, em alguns casos as pessoas usam, quando a gente chama de culto do evangelho no lar, substituímos, chamar de estudo do evangelho no lar. Que na realidade é. Né? A Joana vem em nosso socorro e diz assim, mas o culto não é de cultuar, é de cultivar. Tudo bem, ela é uma grande conhecedora das palavras, né? Do jogo das palavras, mas a ideia de estudo é interessante. Porque nós vamos reunir a família para estudarmos o Evangelho. Porque nesse ato, né, de nós estudarmos em família o Evangelho, primeiro que o conhecimento vai ser, né, ali distribuído entre os membros da mesma família. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós vamos atrair para aquele momento a companhia dos bons espíritos que vão levar, por sua vez, os seus pupilos, seus alunos, para aproveitar aquele encontro naquele momento. Então, é só benefício, é só coisa boa. Estudar o Evangelho.
Então, existem várias maneiras. Existem pessoas que fazem a leitura do Evangelho, no estudo do Evangelho no lar, sequencial, né, do início até o fim. Tem aqueles que fazem, né, a leitura aleatória, né, que pega, né, o livro lá e estuda. Né? Achou interessante que a gente, no culto lá em casa, o nosso neto mais novo estava lá, aí a gente falou assim, que a gente vai abrir por acaso. Aí ele ficou assim, abrir por acaso? O que é isso? Não, você pega o livro aqui e abre. Ah, aleatoriamente. Ah, aleatoriamente. Falei, é aleatoriamente. Nós estávamos descuidando, né, com essas falas nossas, né, de abrir por acaso. Então, você abre aleatoriamente, né, o trecho e lê. Né? O que a gente faz lá em casa, a gente abre aleatoriamente. A gente prefere assim do que em sequência. Mas é uma questão de escolha. E ali lê o trecho, porque normalmente a gente prefere aleatoriamente, porque geralmente, infelizmente, cai um assunto que se precisa no momento. Entende? É a abordagem de algo que está causando problema em família, né? Algum dos membros da família está em desentendimento com o outro por causa daquele aspecto. Então, é muito interessante. Quando se tem criança, por exemplo, a gente tem um livro muito conhecido no movimento espírita, que é chamado E para o Resto da Vida, de Wallace Leal Jr. Interessante, que é uma abordagem de historinhas, coisas para criança. Porque aí você tem filho pequeno, fica difícil, né? Participar ali, Bem-aventurados os simples, né? Também é interessante. Jesus no lar, desde que a gente saiba, né? Modificar as palavras, né? Interessante se você modificar ali, contar. E aí elas podem participar também. E começar desde cedo a desenvolver esse hábito, né? De discutir o assunto, de falar sobre o assunto e abordar de acordo com a família. Porque isso aí, essa semana aí, fulaninho, né? Teve essa atitude aí, será que não está de acordo aqui? O que o Evangelho está dizendo? Tudo isso. Por quê? Porque é uma forma de estudo. E é uma forma de nos vacinarmos contra essas informações que estão chegando, né, de todo tipo, de qualquer jeito, e que a gente desenvolva o senso crítico para analisá-las. Então, que a gente possa, durante essa noite, pensarmos a respeito dessas colocações, rogando a Jesus que nos ajude nessa empreitada. Muita paz a todos. A prece, né? Nós. Senhor Jesus, aproveitando o clima que nos envolve, a psicosfera dominante nesta casa, queremos agradecer imensamente. Que essas vibrações possam permear as nossas almas. Que essas vibrações possam nos atender naquilo que necessitamos e que viemos buscar. Que na medida do nosso merecimento, essas atividades salutares dos espíritos possam nos atingir, proporcionando a cada um de nós um estado de saúde favorável, um estado de saúde possível para continuarmos em nossa empreitada reencarnatória. Meus amigos incansáveis, espíritos condutores desta instituição, possam receber do teu coração, amado Mestre, o incentivo necessário para que persistam, para que continuem conosco, nos orientando, nos incentivando neste processo de crescimento espiritual que compete a cada um de nós como indivíduos. Que a tua paz verdadeira e transformadora nos envolva no dia de hoje e em todos os dias de nossa existência. Muito obrigado.